Em termos de ganhos, eu já apontei um pouco isso na resposta, mas eu vou deixar um pouco mais especificado. Eu acho que a historiografia brasileira ganhou muito ao longo dos últimos anos, principalmente a partir dessa dimensão da pesquisa. A gente tem uma pesquisa que se especializou, ela se profissionalizou, ela se institucionalizou e ela hoje é absolutamente sofisticada. Né? Como eu havia dito anteriormente, ela não deixa nada a desejar nenhuma outra historiografia do mundo. Talvez a nossa grande dificuldade é tornar essa historiografia que é produzida aqui no Brasil mais conhecida internacionalmente, sem uma centralidade dessa ideia de internacionalização que muitas vezes a própria CAPES exige, os próprios programas de avaliação existem, uma necessidade urgente de internacionalização, sem pensar o que necessariamente seria essa internacionalização e como nós, enquanto historiadores que estamos em um país do capitalismo não central, nos colocamos nisso. Mas eu acredito que esse processo de disciplinarização da história ao longo dos últimos 20, 30 anos produziu uma pesquisa histórica e historiográfica no Brasil de primeiríssima qualidade. Isso foi um ganho enorme, isso foi um salto de qualidade enorme. Se a gente pega, por exemplo, aquilo que era produzido em termos de historiografia, eu não estou querendo colocar isso aqui em termos de... A gente sabe que cada período produz a sua historiografia de acordo com os protocolos e as regras que se tem. Mas do ponto de vista da história disciplinada, se você pega textos do início dos anos 80 e compara com textos de agora, principalmente os textos de discussão teórico-metodológica, de história da historiografia, a gente vê o salto de qualidade nas discussões, a sofisticação nas discussões que a gente tem hoje. A gente tem historiadores hoje no Brasil que não precisam estar recorrendo, por exemplo, a teóricos estrangeiros para estar dando sustentação aos seus trabalhos, às suas teses. A gente já consegue avançar nesse sentido de construir uma historiografia, uma teoria da história que é própria nossa, pensando a partir da nossa realidade, de conceitos criados aqui mesmo, sem serem importados. A gente não faz mais aquilo que foi muito feito ao longo dos anos 80 e 90, que era apropriar um conceito que foi pensado para a França e trazer ele, transplantá-lo quase que automaticamente para a realidade brasileira. E aí você fazia uma análise aqui, quando você ia ler, você parecia que estava falando sobre Paris, quando na verdade você estava falando de São Paulo e de Rio de Janeiro. Então hoje a historiografia brasileira consegue fazer essas mediações, consegue fazer essas adaptações, consegue pensar e transformar esses conceitos a partir da realidade que é nossa. E sem estar, como eu posso dizer, sendo subserviente a nenhum outro grande centro internacional. A gente tem feito isso com absoluta qualidade. Então isso é um ganho enorme. Mas, como eu disse, já pegando um pouco daquilo que eu coloquei na primeira resposta também, eu não digo que são perdas, eu digo é algo que ainda falta a gente construir. A gente precisa ir construindo isso com mais afinco, como a gente construiu essa dimensão da pesquisa com tanta qualidade. Que é a gente ficou ao longo dos últimos 30 anos, eu digo, nesse afinco de construir essa pesquisa, nesse afinco de afirmar o campo, nesse afinco de organizar essa geografia, de tornar a história no Brasil uma história disciplinar e disciplinada, que a gente acabou perdendo esse contato com o mundo para além da academia. Principalmente com essa dimensão que eu havia colocado anteriormente, essa dimensão do ensino. O ensino foi ficando, por esse contexto, não por um erro, não por uma perda, mas em segundo plano. Então, se a gente tem agora uma pesquisa vigorosa, essa dimensão dessa pesquisa vigorosa ela precisa se relacionar de forma vigorosa também com essa dimensão do ensino e trazer isso também para esse diálogo com a escola básica. Não no sentido de que a universidade vai ensinar, mas no sentido de que a universidade tem muito a contribuir porque ela produziu muito em termos de pesquisa. Mas como é que nós vamos nos comunicar com essa escola básica? Como é que a gente vai chegar para dar conta disso lá com o ensino de história da escola básica, com os professores que estão lá na escola básica, que muitos deles muitas vezes não foram formados dentro desse processo disciplinar com o qual eu estou colocando aqui, mas se formaram um pouco antes. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ainda construir. Precisa ser construída e eu vejo com uma das grandes urgências hoje da historiografia no Brasil. Como a gente vai estabelecer esse caminho ou essa relação entre a pesquisa e o ensino de forma tão sofisticada como a gente fez na construção das diversas áreas de pesquisa que a gente tem no Brasil. Uma outra dimensão, só para ir finalizando essa segunda questão, que eu acho que a gente precisa, aí eu acho que foi uma perca mesmo, a gente perdeu essa capacidade
de inserção política em diversos espaços institucionais dos anos 80 para cá. Se você pega os historiadores, alguns historiadores dos anos 70, dos anos 60, e até mesmo do final ali dos anos 80, muitos deles estavam inseridos em debates tidos como nacionais, participando das discussões sobre o que era o Estado brasileiro, de como esse Estado brasileiro deveria se organizar, discutindo o que era a própria universidade, propondo projetos de universidade. Você tem pessoas, historiadores, ocupando cargos importantes nas diversas esferas institucionais do Estado brasileiro. E dos anos 80 para cá, não, a gente teve um recrudescimento e a gente foi perdendo esses espaços. E do ponto de vista político, não há espaço vazio. Alguém vai ocupar esse seu espaço, alguém vai ocupar esses lugares, e muitas vezes começou com os jornalistas que escreviam narrativas sobre o passado. Os jornalistas ocuparam esses espaços na mídia, ocuparam esses espaços institucionais e passaram a falar em nome dos historiadores. E mais recentemente você tem, com a internet, com as redes sociais, uma série de youtubers, de influencers, que muitas vezes nem a formação em história tem, mas que estão falando muitas vezes como historiadores e vendendo uma narrativa historiográfica histórica como se historiográfica fosse. Então, isso, do meu ponto de vista, foi uma perca. Em grande medida trazida por essa demanda enorme dos anos 80 e 90 de construir uma cientificidade para a história, de disciplinar a história no Brasil e de colocá-la ela em determinados marcos de cientificidade, mas a gente perdeu isso. Isso, do meu ponto de vista, foi uma perca e a gente precisa correr muito atrás. Esses esforços de história pública que a gente está tendo hoje é um pouco disso, essa tentativa do historiador voltar a ocupar esse espaço.